Vamos lá, gente, continuando a ação rescisória aqui no processo do trabalho. São documentos indispensáveis à propositura da ação rescisória. O quê? Veja a súmula 299 do TST. É indispensável ao processamento da ação rescisória a prova do trânsito em julgado da decisão rescindenda. Verificando o relator que a parte interessada não juntou à inicial o documento comprobatório, abrirá prazo de 10 dias para que o faça sob pena de indeferimento. Por que eu tenho que juntar a certidão de trânsito em julgado da decisão para a propositura da ação rescisória? Para que se verifique que foi observado o prazo de 2 anos, o prazo decadencial de 2 anos para a propositura de tal ação decadencial de 2 anos. Como que eu comprovo esse prazo? Através da juntada da certidão de trânsito em julgado. Agora, de acordo com a súmula 100 do Tribunal Superior do Trabalho, fique atento, o juiz não está adscrito a esta certidão de trânsito em julgado para formar sua convicção sobre a tempestividade ou não da ação rescisória. Ok? Cuidado. Ó o que diz a súmula 100 no item 4. O juízo rescindente não está adscrito à certidão de trânsito em julgado juntado com a ação rescisória, podendo formar sua convicção através de outros elementos dos autos, quanto à antecipação ou à postergação do dias a quo do início do prazo para a ação rescisória, do início do prazo de 2 anos. Ele pode formar sua convicção com base em outros elementos que começou antes do dia da certidão ou depois, tá? Outro ponto importante é a legitimidade. Quem tem legitimidade para propor a ação rescisória? Lembra que eu disse a vocês? A CLT diz que cabe a ação rescisória e aplica-se o CPC, os artigos 485 a 495 do Código de Processo Civil. Quando você chega no artigo 487, tem lá, tem legitimidade para propor a ação rescisória quem foi parte no processo ou seu sucessor, o terceiro juridicamente interessado, o Ministério Público do Trabalho. Cuidado com o Ministério Público do Trabalho, porque ele diz: A. Se não foi ouvido no processo cuja intervenção era obrigatória, ou B. Quando a sentença é o efeito da colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei, daquela combinação que eu falei com você no bloco anterior, com o objetivo de fraudar a lei. Aí, sobre o Ministério Público do Trabalho, se questionou. Ele só tem legitimidade para a ação rescisória nessas hipóteses? Ou não? O TST respondeu na súmula 407. Ele disse assim: a legitimidade é de causa do Ministério Público para propor ação rescisória, ainda que não tenha sido parte no processo que deu origem à decisão rescindenda, não está limitada às alíneas A e B do inciso 3º do 487 do CPC. Ou seja, o Ministério Público do Trabalho não pode propor ação rescisória apenas nas hipóteses em que não houve intervenção do Ministério Público ou na hipótese em que a sentença é o efeito da colusão da combinação entre as partes. Olha o que diz o último. Sendo que as hipóteses do 487 são meramente exemplificativas. O Ministério Público do Trabalho, portanto, pode propor ação rescisória em qualquer uma das hipóteses de cabimento desta ação. A súmula 100, ela diz no item 4 o seguinte: na hipótese de colusão entre as partes, lembra daquela combinação entre as partes com o objetivo de fraudar a lei, o prazo para a propositura da ação rescisória, esse prazo decadencial, começa a fluir para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que tem ciência da fraude, a partir do momento em que toma conhecimento dessa combinação feita pelas partes com o objetivo de fraudar a lei, prejudicar a terceiro. Sobre a legitimidade, tem uma súmula que é importante, que é a 406. Olha o que ela diz. O litisconsórcio na ação rescisória é necessário em relação ao polo passivo da demanda, porque supõe uma comunidade de direitos ou de obrigações que não admite solução dispar para os litisconsórcios, em face da indivisibilidade do objeto. Já em relação ao polo ativo, o litisconsórcio é facultativo, uma vez que a aglutinação de autores se faz pela conveniência e não pela necessidade decorrente da natureza do litígio, pois não se pode condicionar o exercício do direito individual de um dos litigantes no processo originário à anuência dos demais para retomar a lide. Bom, do que é que nós estamos falando? O que ele está querendo dizer aqui?
Imagine o seguinte, gente. O primeiro passo para entender a súmula 406 do TST é ter em mente como lidar com o litisconsórcio. Litisconsórcio ativo é aquele que ocorre quando há mais de um autor. Litisconsórcio passivo, quando há mais de um réu. Agora, a questão do litisconsórcio é a seguinte, você tem que olhar e visualizar, constatar. Aqui tem um litisconsórcio ativo, tem mais de uma pessoa no polo ativo. Aqui tem um litisconsórcio passivo, tem mais de uma pessoa no polo passivo. Aqui ele é facultativo, aqui ele é necessário. Quer ver? Então, imagine que A mais B propuseram uma reclamação trabalhista em face de C e D. Foi proferida sentença nesta reclamação trabalhista. Depois que essa sentença transitou em julgado, A foi à casa de B. B, vamos propor uma ação rescisória. Eu consegui uma tese que vai fazer com que essa sentença seja desconstituída. B diz, não aguento mais. Não conte comigo, não quero mais, para mim chega, foi de improcedência, chega. A sozinho vai propor uma ação rescisória. Em face de quem? De C mais D, e vai ter que incluir no polo passivo B. Porque todo mundo que for, se essa sentença for desconstituída, ela atingirá B também, não é verdade? Atingirá B. Então, todas as pessoas que possam se aproveitar dessa decisão têm que fazer parte da ação. Se B não está no polo ativo, vai ter que estar no polo passivo. Agora, olha o segundo caso. A foi à casa de B e disse, B, vamos comigo, vamos desconstituir essa decisão. Então, B topou. A mais B propõe a ação rescisória em face de C mais D. No primeiro caso, eu olho para o polo ativo e não vejo um litisconsórcio, sem problemas. Só há um litisconsórcio passivo, porque só há mais de uma pessoa no polo passivo. Litisconsórcio passivo. Essas pessoas estão no polo passivo porque eu quis assim ou porque eu fui obrigada a incluí-las lá, decorre de uma determinação da lei. Então, o litisconsórcio passivo, quando existir na ação rescisória, é necessário. Decorre de uma imposição da lei. Olha agora, quando eu olho para o polo ativo, aqui eu olho para o polo ativo e olho para o polo passivo. Quando eu olho para o polo ativo, eu vejo um litisconsórcio ativo. Quando eu olho para o polo passivo, eu vejo mais de uma pessoa, tem um litisconsórcio passivo. A e B formam um litisconsórcio porque querem. Eu jamais poderia obrigar A propor a ação rescisória somente se B concordasse. A e B estão no polo ativo porque querem, por razões de conveniência. Quando eu vejo numa ação rescisória mais de uma pessoa no polo ativo, eu sei que ali há uma faculdade. O litisconsórcio ativo é facultativo. Jamais se poderia condicionar o exercício do direito de ação de A à vontade de B. Litisconsórcio ativo, numa ação rescisória, quando existir, naturalmente, é facultativo. No polo passivo, não. Quando você estiver vendo C e D no polo passivo, ele é necessário. Por quê? Porque todas as pessoas que possam ser atingidas pela desconstituição da decisão têm que constar na ação. Está vendo? Aí nós voltamos na redação para você consolidar isso que acabamos de estudar. O litisconsórcio na ação rescisória é necessário em relação ao polo passivo da demanda, porque supõe uma comunidade de direitos ou de obrigações que não admite solução dispar para os litisconsortes em face da indivisibilidade do objeto. Já em relação ao polo ativo, o litisconsórcio é facultativo, uma vez que a aglutinação de autores se faz por conveniência e não pela necessidade decorrente da natureza do litígio, pois não se pode condicionar o exercício do direito individual de um dos litigantes no processo originário à anuência dos demais para retomar a lide. Ok, gente? Então, essa súmula 406 é importante para a gente também. Ela também versa sobre o sindicato. Então, quando o sindicato atua como substituto processual, quando que isso ocorre? Substituição processual ocorre quando o sindicato propõe em nome próprio ação postulando o direito da categoria. Sindicato é o autor postulando direitos de outrem, ele atua na qualidade de substituto processual. Então, imagine que ele propõe a ação em face de E.
Aí, nesta ação, é proferida a sentença. E quer propor uma ação rescisória agora para desconstituir essa sentença. Pode o sindicato, que atuou como autor antes, figurar agora como réu, ou é obrigatória a intimação de todos os empregados substituídos? Pode. Se ele pode figurar como autor, agora ele pode figurar como réu na ação rescisória em que se pretende desconstituir a decisão, não havendo litisconsórcio necessário com relação aos substituídos. Quer dizer, eu não preciso incluir aqui todos os empregados que foram substituídos, não. Não há necessidade de litisconsórcio aqui, ok? Então, se ele figurou como autor, depois ele pode figurar como réu da ação rescisória, sem necessidade de intimação de mais ninguém, ok? Agora sim, vamos passar ao prazo da ação rescisória. Gente, o prazo da ação rescisória é de 2 anos, contados do trânsito em julgado, da última decisão proferida na causa, seja de mérito ou não. Olha só o que nós temos aqui, ó. O prazo da ação rescisória está aqui. O prazo de decadência na ação rescisória conta-se do dia imediatamente subsequente ao trânsito em julgado da última decisão proferida na causa, seja de mérito ou não. Só que tem um detalhe, aquele em que há recurso parcial. Quando há recurso parcial, o trânsito em julgado dá-se em momentos e em tribunais diferentes, contando-se o prazo decadencial para a ação rescisória do trânsito em julgado de cada decisão, salvo se o recurso tratar de preliminar ou prejudicial que possa atingir a todo o processo. Olha só, gente. O que acontece aqui é o seguinte, o trânsito em julgado, ele ocorre, então o prazo da ação rescisória é de 2 anos, contados do dia subsequente ao trânsito em julgado da última decisão proferida na causa. Da última decisão proferida na causa, seja de mérito ou não. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, quando você está diante de uma sentença, essa é a primeira decisão proferida na causa. Da sentença, você interpôs o recurso ordinário. Você tem que saber que se opera aqui, no processo do trabalho, como no processo civil, o efeito substitutivo das decisões. Então, a sentença é substituída pelo acórdão do TRT, que é substituída pelo acórdão do TST, quanto à mesma matéria. Então, se a sentença versa sobre hora extra, o acórdão do TRT versa sobre hora extra, o acórdão do TST versa sobre hora extra, opera-se aqui o efeito substitutivo das decisões. Não existe mais sentença, não existe mais acórdão do TST, só existe o acórdão do TST, efeito substitutivo. Mas quando eu quero propor uma ação rescisória, ela serve para desconstituir sentença ou acórdão que sejam de mérito, sentença ou acórdão de mérito. Então, uma coisa é o que eu quero desconstituir, sentença ou acórdão de mérito. Outra coisa é o prazo. Olha, eu quero desconstituir, foi proferida a sentença, da sentença foi proferido o acórdão pelo TRT em RO, e aí nós interpusemos o recurso de revista. O recurso de revista foi dirigido ao presidente do TRT, que foi quem proferiu a decisão. Ele vai analisar os pressupostos de admissibilidade, verificou que todos estavam presentes. Melhor, verificou que não estavam presentes. O nosso recurso ficou trancado, não foi? Para destrancá-lo, cabe agravo de instrumento no prazo de 8 dias. Ninguém interpôs. Então, transita em julgado esta ação. Olha o que está acontecendo aqui. O que é que você quer desconstituir? A sentença? Não, a sentença foi substituída pelo acórdão do TRT em RO. Foi substituída pelo despacho que denegou seguimento ao recurso? Não. Então, aqui está o que você quer desconstituir, o acórdão do TRT em RO. Agora, qual é o prazo? O prazo conta-se a partir de quando? A partir da última decisão proferida na causa, seja de mérito ou não. Então, eu quero desconstituir o acórdão do TRT em RO, que é de mérito, mas o prazo decadencial de 2 anos para a propositura da ação rescisória conta-se do trânsito em julgado desse despacho que denegou seguimento ao recurso.
contra o qual não foi interposto o agravo de instrumento. Ok? É o que está lá na súmula 100. Ó, o prazo de decadência na ação rescisória conta-se do dia imediatamente subsequente ao trânsito em julgado da última decisão proferida na causa, seja ela de mérito ou não. Depois, havendo recurso parcial, o trânsito em julgado dá-se em momentos e em tribunais diferentes. O que isso quer dizer? Imagine que tenha sido ajuizada uma reclamação trabalhista e o reclamante pediu hora extra e adicional de periculosidade. Foi proferida a sentença quanto à hora extra e adicional de periculosidade. Foi interposto o RO apenas quanto a horas extras. O que está acontecendo aqui? E aí nós vimos, depois de 1 ano da sentença, 1 ano em que foi proferida a sentença, nós vimos que o juiz deferiu o adicional de periculosidade violando lei. É uma das hipóteses de cabimento de ação rescisória, violação à literal disposição de lei. Mas como que eu vejo o prazo? Olha só, quando eu tenho recurso parcial, recurso quanto à parte dos pedidos, eu tenho que receber de mim para mim mesmo uma ordem, decomponha os pedidos. Então, RT1, RT2, RT1, RT2. Na RT1 tem hora extra, na RT2 tem o adicional de periculosidade. Foi proferida a sentença, então tem sentença na RT1, tem sentença na RT2. Só que foi interposto o recurso ordinário apenas quanto às horas extras, né? Então, o contrário, está aqui. Tem RO na RT1, mas não tem RO na RT2. No prazo de 8 dias, quando na RT2 nenhuma das partes interpôs o recurso ordinário, eu marco aqui trânsito em julgado. A partir do dia subsequente ao trânsito em julgado, começa a contar o prazo decadencial de 2 anos para desconstituir a sentença quanto ao adicional de periculosidade. Quanto às horas extras, não, ainda está em trâmite o RO, não dá para falar em trânsito em julgado. Por isso é que o trânsito em julgado dá-se em momentos e em tribunais diferentes no processo do trabalho. Para você entender isso com clareza, você tem que decompor as ações, colocar cada pedido, imaginar cada pedido como se fosse uma reclamação independente. Aí não tem erro, ok, gente? Beleza. Quando nós falamos em decisão homologatória de acordo, isso cai bastante nas nossas provas. A decisão homologatória de acordo é desconstituída por ação rescisória e não por ação anulatória no processo do trabalho. Súmula 253 do TST, por ação rescisória. Então, a sentença homologatória de acordo, ela transita em julgado na data de sua homologação e é desconstituída por ação rescisória e não por ação homologatória. Também é importante essa súmula 403 do TST. Ela diz assim, não caracteriza dolo processual o simples fato de a parte vencedora haver silenciado a respeito de fatos contrários a ela, porque o procedimento por si só não constitui ardil do qual resulta o cerceamento de defesa e, consequentemente, desvia o juiz de uma sentença não condizente com a verdade. Cabe ação rescisória por dolo da parte vencedora em detrimento da vencida, mas não há que se falar em dolo da parte vencedora em detrimento da vencida quando a parte silencia a respeito de fatos contrários aos seus interesses. Mas o mais importante dessa súmula 403 está no item 2. Se a decisão rescindenda é homologatória de acordo, não há que se falar em dolo da parte vencedora em razão da vencida, porque não há uma vencedora e uma vencida. Cabe a ação rescisória em face de sentença homologatória de acordo? Cabe, mas não com este fundamento, dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida. Ok, gente? Outro ponto. Súmula 402 do TST. Gente, um dos fundamentos de ação rescisória, uma das hipóteses de cabimento de ação rescisória é de documento novo. Quando haja um documento novo capaz de, por si só, modificar a decisão. Só que o TST, na súmula 402, vem e explica o que é esse documento novo. Documento novo é o cronologicamente velho, já existente ao tempo da decisão rescindenda, mas ignorado pelo interessado ou de impossível utilização à época no processo. Não é documento novo.
uma sentença normativa proferida ou transitada em julgado posteriormente. Mas, na verdade, a explicação está toda em cima. Documento novo é o cronologicamente velho. Uma sentença normativa proferida depois da sentença rescindenda não é um documento novo. Documento novo é aquele cronologicamente velho, mas que foi ignorado pelo interessado ou de impossível utilização. O B traz um outro caso, de sentença normativa pré-existente, mas não exigida no processo principal em virtude de negligência, não exibida em virtude de negligência da parte, que podia e deveria louvar-se do documento. Então, o documento novo está aqui no comecinho, é o cronologicamente velho, mas que o interessado não sabia que existia ou de impossível utilização. Não é documento novo aquele que não foi juntado no processo por negligência da parte. Tudo bem até aqui, gente? Então, beleza. E quanto à execução na ação rescisória? Ela ocorrerá nos próprios autos. Ó. O ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento da sentença ou do acordo, ressalvada a concessão, casos imprescindíveis, e sobre os pressupostos previstos em lei de ação cautelar e de tutela antecipada. Então, a ação rescisória não impede o curso da execução do processo principal. Tá? E aí, a execução da decisão proferida em ação rescisória far-se-á nos próprios autos da ação que lhe deu origem e será instruída com o acórdão da rescisória e a certidão de trânsito em julgado. Execução, então, a propositura de ação rescisória não impede o curso da execução naquela ação em que foi proferida a sentença, a decisão que você quer desconstituir. E, para execução, nós temos que saber que ela ocorre nos mesmos autos no qual foi proferida a sentença que agora se quer desconstituir. Tranquilo? Os pontos principais de ação rescisória nós vimos, e agora vamos falar sobre o mandado de segurança no processo do trabalho. Bom, o mandado de segurança, como você já sabe, está lá previsto no artigo 5º, inciso 69 da Constituição, na Lei 12.016 de 2009, mandado de segurança serve para quê? Serve para amparar direito líquido e certo, violado por uma autoridade coatora. Só que aqui no processo do trabalho tem um detalhe tão importante, que é o seguinte, desde que você era pequenininho você já ouvia. Autoridade coatora, ferindo direito líquido e certo da parte, cabe mandado de segurança. Está faltando um pedacinho. Autoridade coatora, ferindo o direito líquido e certo da parte e não havendo meio próprio para atacar o ato, mandado de segurança. O prazo é de 120 dias, contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. Esse prazo decadencial é constitucional. Então, o prazo é de 120 dias. Cuidado, existem hipóteses que não comportam mandado de segurança e elas estão lá no artigo 5º da Lei 12.016 de 2009. Não se considerar mandado de segurança, e aí aqui, ó com a qual nós temos que nos preocupar, de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Aqui, às vezes, há uma dúvida. Ora, Ariana, de uma sentença, você me disse que da sentença, se há um meio próprio para impugná-la, que é o RO, não cabe mandado de segurança. Só que os recursos no processo do trabalho têm efeito meramente devolutivo. Não tem efeito suspensivo. Então, não efeito suspensivo. Só que eu disse a vocês o seguinte, que se existe um meio próprio para atacar o ato, não cabe mandado de segurança. Aí você vem aqui na lei e ela diz que não cabe mandado de segurança quando da decisão judicial caiba recurso com efeito suspensivo. Aí você poderia me perguntar, como é que não cabe mandado de segurança em face da sentença? Porque se da sentença cabe RO que não tem efeito suspensivo. Gente, mas é possível conseguir efeito suspensivo no RO. Basta propor uma ação cautelar. Então, da sentença, há um meio próprio para atacar o ato? A RO. RO tem efeito devolutivo, não tem efeito suspensivo. Mas para conseguir o efeito suspensivo, basta propor ação cautelar. Então, da sentença, cabe RO e não mandado de segurança, tá? Não cabe mandado de segurança de decisão judicial transitada em julgado,
Isso cai nas nossas provas, não cabe. Olha, decisão impugnável mediante recurso próprio, aquilo que eu te disse. Não cabe mandado de segurança quando houver um meio próprio para atacar o ato. Duas coisas você vai levar. Quando houver um meio próprio para atacar o ato e em face de decisão transitada e julgada. Vem conferir algumas súmulas. Súmula 267. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Não cabe mandado de segurança quando houver um meio próprio para atacar o ato. O J92. Não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial passível de reforma mediante recurso próprio, ainda que com efeito diferido. Não cabe quando houver um meio próprio para atacar o ato. Decisão transitada em julgado. Não cabe. Súmula 268 do STF. Não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial com trânsito em julgado. Súmula 33 do TST vai dizer a mesma coisa. Não cabe mandado de segurança de decisão judicial transitada e julgado. O J99. Esgotadas as vias recursais existentes. Se estão esgotadas as vias recursais existentes, quer dizer que transitou em julgado. Ó, da sentença cabe RO. Esgotei a via recursal existente, não interpus o RO, interpus e depois não houve a interposição de RR, ou de embargos ao TST, ou de recurso extraordinário, esgotei todas as vias recursais existentes, trânsito em julgado. Então, duas coisas. Não cabe mandado de segurança quando houver um meio próprio para atacar o ato. Não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial. Não cabe contra a decisão judicial transitada em julgado. Ó, ok? Não cabe também contra a lei em tese. Não cabe. E aí vem algumas súmulas e OJs que são importantes, que podem ser cobradas da gente na prova, gente. A súmula 417 nós vimos na aula passada. Versa sobre penhora online. Vamos só revisá-la. Ó, não fere direito líquido e certo o ato judicial que determina penhora em dinheiro do executado em execução definitiva para garantir o crédito exequente. Lá na aula passada, eu fiz esse esquema para você. Ó. Execução, para nós elencarmos os tipos de execução. Nós vimos o que cada uma das execuções pressupõe. Vimos o que cada uma delas busca. Busca é por. E aí, então, facilmente concluímos se era possível a penhora online ou não. Esse item fala sobre a execução definitiva. Execução definitiva é aquela que pressupõe o trânsito em julgado. Se a decisão já transitou em julgado, acabou, agora é hora de executar. Trânsito em julgado. A busca é só pela satisfação do exequente. Só pela satisfação do exequente. É possível penhora online? É possível penhora de dinheiro? A resposta é sempre. Por isso é que vem a súmula 417 diz: não fere direito líquido e certo do impetrante o ato judicial que determina penhora de dinheiro em execução definitiva. Não fere. Aí até o inciso 2 diz: havendo discordância do credor em execução definitiva, não tem o executado direito a que os valores penhorados fiquem depositados na própria conta. Se a execução é definitiva, se já ocorreu o trânsito em julgado, a penhora online pode ser feita sempre. O juiz pode afastar esse bem e penhorar dinheiro sem problema nenhum. E na execução provisória, o que é que nós temos? Execução provisória é aquela em que está pendente o julgamento de um recurso. Nesta, a busca não é só pela satisfação do exequente, é pela satisfação do exequente. Eu quero a satisfação do exequente, mas é também por uma execução menos gravosa possível para o executado. E aí, é possível fazer penhora online? Sim, salvo quando o executado nomear outros bens a penhora. Por isso, gente, em se tratando de execução provisória, e você já pensou, pendência de recurso, fere direito líquido e certo do impetrante a penhora de dinheiro, quando nomeados outros bens a penhora. O executado não tem direito a que a execução se processe de forma nenhuma. Entre nada e dinheiro, ficamos com o dinheiro. Mas, se o executado houver nomeado outros bens a penhora, então o juiz não pode, numa execução provisória, afastar o dinheiro,
afastar outros bens e penhorar dinheiro. Isso tornaria a execução muito gravosa para o executado. No próximo bloco, falaremos mais sobre outros casos de mandado de segurança que costumam cair nas nossas